E se eu te dissesse que existe um notebook compacto que cabe na palma da sua mão e que, além disso, é capaz de durar aí praticamente o dia todo para executar tarefas do dia a dia e também até mesmo alguns joguinhos de Windows? Esse aqui é o P8 da fabricante chinesa Crelander e você confere ele agora. Bom, galera, como eu falei para vocês, então estamos aqui com o nosso mini notebook. A marca desse notebook é o Crelander P8, tá? É a marca Crelander, né? Fabricante, pelo menos, né? Acredito que seja chinesa. E o modelo P8. Então, um notebook pequeno que conta aí com seus 12 GB de RAM. Vamos tirar aqui a tampa da caixa. E aqui de primeira a gente já tem acesso a ele, né? Então, como eu falei para vocês, dá para ver que ele é bem pequenininho, né? Um ponto negativo dele aqui, galera, falando do corpo, né? É essa parte de baixo que é todinha de metal. Ela ajuda a dissipar o calor, claro. Mas se você trabalhar com isso aqui, por exemplo, fizer qualquer tarefa com ele no colo, você vai sentir aí as suas bolas esquentando, cara. Então, tome bastante cuidado. Na parte da frente a gente não tem nada com ele fechado. Aqui na lateral direita, né, olhando de frente, é onde praticamente fica tudo sobre esse mini notebook. Então aqui a gente vai ter uma porta USB-C, uma saída de vídeo HDMI, uma saída para fone P2 e um USB 3.0, beleza, galera? Aqui do outro lado nada. E na parte traseira, né, uma entrada aí para cabo de rede, né, padrãozinho. E aqui a sua saída, né, de ar, né, para a saída do ar quente aí da ventoinha. Na parte de baixo, como eu falei para vocês, a gente tem a ventilação aqui, né, e essa tampa de metal, né, de alumínio. Ele é todo em alumínio, tá, galera? E aí ele tem essas borrachinhas aqui para deixar ele em pezinho aí na mesa. Aqui na parte superior a gente tem duas saídas de som, então essas duas grelhazinhas aqui são saídas de som, né? E aí vocês podem ver que ele tem esse entalhe aqui, né, no corpo, que eu já mostro para vocês também, beleza? Vamos deixar ele aqui um pouquinho de lado e falar um pouco sobre o que vem na caixa. Aqui abaixo, né, do berço aqui do aparelho, a gente tem acesso então a um manual, né? Então eu vi esse documento aqui, o manual de instruções. Aqui um cabo USB tipo C, tá, galera? Tá bem guardadinho aqui ainda porque eu não uso. Aqui ele vem com um carregador USB tipo C também, né? Aí meio que sem marca nem nada, mas é um carregador muito bom, eu já usei, tá? E ele é fast charge. E aqui ele também vem com uma canetinha, galera, pra gente poder usar ele no modo tablet, daquelas canetas digitais, uma caneta muito boa mesmo. Eu não uso porque eu já tenho meu S23 Ultra para usar uma caneta, mas para quem não tem, cara, isso aqui é muito bom porque ela realmente responde muito bem. Bom, e sobre o conteúdo da caixa é só isso, a gente não tem mais nada, beleza? E agora, é claro, né, chegou o momento que vocês queriam ver, que é simplesmente ver o notebook em si. Então vamos abrir ele aqui. Então, como vocês podem ver, ele tem um teclado todo aqui retroiluminado, tá, galera? E essa tela aqui dele é touchscreen, então a gente consegue usar essa tela normalmente aí através do toque. Então, como eu tava falando, o teclado dele é todinho retroiluminado, tá, galera? Então, tecladinho bem bonito assim, né? Principalmente pelo tamanho aí do aparelho, né? É bem confortável de usar. Uma coisa que é difícil de usar é isso aqui, porque o mouse dele é com esse trackpad aqui, tá? Então é aquele trackpad ótico, é um pouquinho difícil de usar, mas com o tempo a gente consegue se acostumando. Eu mesmo já me acostumei. E aqui, né, nesses dois botões aqui fica um clique esquerdo e direito do mouse, ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, ele abre o menuzinho de opções ali da área de trabalho, ó, com um clique direito. E aqui é a barra de espaço, tá? Às vezes pode parecer confuso no começo, mas como eu falei, é tudo questão de ir se adaptando. Então ele não vem com um teclado aí, né, no padrão ABNT aí para quem escreve em português, tá?
Então tem algumas questões aí que são de adaptação. Eles mandam, né, pelo que eu vi, tem vendedores na internet que mandam um stickerzinho aqui para você colar e substituir algumas teclas. Aí você consegue ir lá mapear o teclado da sua forma, tá? O meu aqui não veio, tá, galera? Aqui a gente tem um botãozinho de Caps Lock também, que fica iluminado. Se a gente vier aqui, ele tem um atalho para retroiluminar o teclado. Então o Caps Lock ele ilumina independente aqui, né, do teclado estar ou não aceso. Como eu falei para vocês, aqui a telinha dele é touch. E aí, galera, como que ele funciona aqui? Para que ele tem esse entalhe aqui na região central? Para a gente simplesmente poder fazer isso aqui. A gente traz ele para a posição central aqui, a gente consegue virar a tela dele dessa forma, e quando a gente fecha, ele simplesmente entra no modo tablet do Windows, e aí a gente consegue usar ele aqui como se fosse um mini tabletzinho, galera. Então, ó, fica bem bacana mesmo aí. Se a gente abrir a Steam aqui, por exemplo, ó, a gente consegue usar aqui tudo no touch. Fica uma parada bem legal mesmo de usar. Bom, galera, agora falando um pouquinho sobre as especificações dele, vocês podem ver aí, ele tá com 512 GB instalado, ele tem vídeo de 128 MB, claro que é integrado aqui. Ele tem 12 GB, tá, de memória RAM instalada aqui, e um processador Intel N150 para melhor eficiência energética, beleza, galera? Então, assim, com o volume aí de memória RAM desse aparelho, ele consegue até que fazer bastante coisa, né? Então, dá para trabalhar com muita coisa nele aqui, como eu falei aí no começo do vídeo. E agora a pergunta principal aqui, né? Será que ele roda jogos aqui? Vamos testar alguma coisa nesse carinha. Bom, galera, então, ó, já conectei aqui o meu controle aqui nesse carinha. E agora a gente vai testar aqui esse controlezinho. É um controle de Switch, caso vocês queiram saber, da GameSir. Eu uso ele principalmente para Switch, mas ele também funciona aqui no PC, galera. Então, ó, vocês podem ver que está rodando aí numa taxa de quadros até que aceitável, tá, galera? Como eu falei para vocês aí, é um processador aí que não tem tanta capacidade para isso, tá? É um processador mais voltado aí a trabalho, né, a tarefas de escritório. Então, com certeza ele não teria uma alta capacidade aí de rodar jogos pesados, mas o Sandland é um jogo aí que eu acho visualmente bonito. Eu acho que é um jogo que dá aí pra gente jogar pra zerar, porque é um RPG de aventura, assim, do Akira Toriyama, né? Estilo jogos aí e desenhos do Dragon Ball. Então, um joguinho bem bonito, bem bacana, que dá pra jogar aqui pra zerar, né? Não é a experiência ideal, mas caso você queira aí um notebook pra trabalhar, que seja compacto e que tenha, né, a opção de converter aí em modo tablet e modo escritório, né, com tecladinho e tudo, esse carinha aqui até que vai dar conta do que a gente precisa, beleza, pessoal? Então, ó, em alguns momentos aqui, na verdade em muitos momentos, ele tá penando bastante, né, para entregar. Ele tá rodando entre 25 e 30 quadros, tá? Mas assim, volto a dizer, né, pessoal, é uma taxa de quadros até que aceitável. Agora vamos testar aqui um Batman Arkham Knight para ver como que ele vai lidar aqui nesse carinha também. É um jogo mais antigo, né, mas que vale muito a pena ser jogado, e de repente, por que não aqui nesse notebook? Velho, por alguma razão não consegui fazer o controle funcionar aqui. Agora vamos testar aqui então diretamente no teclado. Que loucura, cara. Depois eu vou ver se eu consigo configurar isso aqui, porque jogar Arkham Knight no teclado deve ser treta, cara. Mas já que é só para testar a performance, vamos lá. Bom, aqui, olhando aqui de cima da cidade, dá pra ver que o jogo tá com vários stutters, né? Vários stutterzinhos, então vamos lá. Aqui, ó, ele tá rodando, se eu não me engano, naquela resolução de... deve ser 800 por 600 ou algo nesse sentido.
Então vamos ver aqui. Cara, eu vou apanhar muito aqui porque eu tô jogando no teclado, cara. Então vamos lá. Olha, cara, sinceramente, tá até que me impressionando a performance do Batman Arkham Knight aqui. Ele tá lidando bem até, cara. Ó, deu até pra dar uma surra nos caras aqui, velho. Pô, beleza. Aí, ó. E, sinceramente, na minha opinião aqui, pelo menos vendo daqui, os gráficos dele me parecem melhores que o do Switch, cara. Mas assim, não dá pra justificar, né? Claro, isso aqui é um notebook e, querendo ou não, de repente ele tem até mais compatibilidade aí do que o game que foi feito pro Switch aí do Batman. Mas, né, inegavelmente, aquele game lá dava pra ter sido mais polido, né? Aí, galera, bom, até que dá pra jogar, né? Acho que dá pra fazer até que bastante coisa aqui. Agora eu só queria que esse controle funcionasse, cara, e realmente ia ser muito bacana. Agora vamos para um teste um pouquinho mais pesado aqui. Vamos iniciar então um Fallout 4. E vamos ver se esse carinha aqui dá conta. Bom, galera, então deu para vocês verem aí o que esse carinha é capaz de fazer, né? Claro que Fallout 4 é um jogo aí relativamente antigo, né? Mas é um jogo que, pô, é bem legal, é um jogo bem grande e que dá para ser jogado aqui nesse carinha, caso você só tenha ele em mãos aí. Então dá para vocês terem uma ideia do que é possível ou não rodar aqui, beleza? Bom, mas e aí, o que vocês acharam desse mini notebook? Dá para fazer bastante coisa com ele, não é mesmo? Eu mesmo estou usando ele bastante aqui para tarefas do dia a dia e tudo mais. Ainda não troquei, né, o meu PC principal aqui, que é o meu GPD 1 em 3, mas esse mini notebook ele me ajuda muito, principalmente com relação a trabalho, ou às vezes eu preciso ir viajar e fazer alguma coisa remotamente, ele quebra um baita galho, cara. E, além de tudo, como vocês viram aí, dá para jogar um joguinho ou outro nele, ele tem o modo tablet, então é uma parada assim, bem funcional. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece, deixa aquele like aqui para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreve e não esquece de ativar os sininhos para também não perder nenhum vídeo aqui do canal. E é isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo.